Galera, é o seguinte, parece que os patches de atualização gráfica de jogos vieram para ficar, e essa é uma tendência que infelizmente não tem para onde correr. Muitas das vezes esses patches de atualização vêm com uma responsabilidade transformadora, mas também em outros momentos eles vêm com uma responsabilidade de aprimorar algo que já era muito bom na geração passada, sendo ela a geração do PS4 e Xbox One. Mas considerando que temos, seja nessa geração ou na anterior, mais de um console que faça parte de uma era geracional de uma mesma linha, como o Xbox One X foi pro Xbox One e o Series S está sendo pro Series X, trazer um patch para atualizar um jogo nos novos consoles pode levantar dúvidas ou até questionamentos. Afinal de contas, na geração passada nós já tivemos consoles voltados para esse tipo de aprimoramentos, os consoles mais fortes. E o questionamento de hoje é relacionado a uma comparação entre o Xbox Series S e o PS4 Pro. Algo que acredito que, embora tenha ênfase total no console mais barato de nova geração da Microsoft, ainda assim pode se apoiar nos resultados que nós encontramos na plataforma aprimorada da geração passada da Sony. Obviamente existe um porquê disso que a gente vai trabalhar hoje para poder tentar entender até onde pode ser interessante atualizar um jogo no Xbox Series S, que é o console mais barato dessa geração, quando na verdade a gente já tinha um console aprimorado com um poder próximo ao dele na geração passada. E quando eu digo poder próximo dele, isso é apenas na teoria e a gente vai dissecar esse ponto também. Mas claro, antes da gente continuar, considere se tornar um membro do canal, porque dessa forma você apoia e incentiva o trabalho. Clica no gostei porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Então hoje a gente vai olhar para o Xbox Series S e dar uma breve comparada com o PS4 Pro para entender o que é o ideal para o modelo básico de videogame de nova geração da Microsoft e tentar acabar com as comparações que existem entre ele e o console aprimorado da Sony. E para começar, vamos colocar as cartas na mesa. Para isso é importante lembrar que, como essa prática de atualizar jogos vem se tornando um padrão, muitas dessas atualizações acabam sendo pagas e anunciadas até como relançamentos para o consumidor. Nesses casos, é indispensável que o resultado nelas seja transformador. Afinal de contas, você está pagando mais uma vez por um conteúdo em cima de um jogo que muito provavelmente você já tem. Porém, infelizmente, o que se pode observar é que a prática de atualizar jogos, para muitas empresas, acabou se tornando mais um esquema mercadológico para movimentar o capital dentro da indústria, o que é uma pena. Jogos como a coletânea Uncharted, Death Stranding Director's Cut e diversos outros exemplificam isso por não conseguirem fazer jus ao novo preço que é cobrado para se jogar a versão de nova geração desses jogos, caso você já tenha a versão anterior. Só que, por outro lado, logo no começo dessa popularização, fomos encontrando alguns casos mais otimistas, que já lidavam com o poder da nova plataforma que estava chegando para poder melhorar o que já tinha sido visto, porém faziam isso gratuitamente. E é olhando para esse nicho que vemos The Witcher 3, um jogo de 2015 lançado na 8ª geração de consoles, sendo atualizado para Xbox Series S, Series X e PlayStation 5 agora. E por que The Witcher 3 é um caso tão interessante para se olhar nessa comparativa na abordagem do vídeo de hoje? Digamos que o game da CD Projekt Red sempre foi muito ambicioso, e digo isso considerando até seus trailers. No produto final, vimos, e de uma maneira clara eu diria, um downgrade, mas ainda assim ele se sustentou bem naquele período com gráficos relativamente impressionantes, considerando que se tratava de um mundo aberto e também de um início de geração. Como no ano de 2015 os consoles estavam começando a sua vida mais ou menos na mesma estaca em que a nona geração tá nesse momento, foi uma bela demonstração de poder visual. Só que a grande sacada com The Witcher 3, e algo que precisamos prestar muita atenção a partir de agora, é que do mesmo jeito que ele serviu para poder demonstrar a capacidade técnica do PS4 e Xbox One, ele também serviu para demonstrar a capacidade das suas versões aprimoradas na época, sendo elas o Xbox One X e o próprio PS4 Pro. Obviamente, a gente poderia se focar no Xbox One X para esse vídeo por ele ser também um console da Microsoft, mas em cálculos numéricos, o PS4 Pro é o que mais se aproxima do Series S, com seus 4.2 teraflops. Ao menos isso na teoria, e é o que eu disse que a gente vai dissecar. E olhando os resultados que a máquina mais barata da nona geração traz, vai ser a maneira mais equilibrada de se ver o que se pode ou não fazer dentro desses casos aprimorados com um console como o Xbox Series S. E para isso, primeiro precisamos entender um ponto fundamental. O PS4 Pro já
serviu como aprimoramento para The Witcher 3. Foi um dos aprimoramentos, porque precisamos lembrar que também teve o Xbox One X. Quando o console chegou, além dele melhorar levemente a qualidade do sistema de sombreamento, ele também aumentou a vegetação, fez um upgrade nas texturas, na resolução e também na taxa de quadros por segundo, porém nesse caso com adendos que serão discorridos. Só que particularmente, eu diria que esses três últimos são os três itens que vão ser a base comparativa do Xbox Series S aqui, então por isso vamos nos focar neles. Para falar de qualquer parte visual no PS4 Pro, é inevitável falar da resolução suportada pelo console. Como a plataforma vislumbrava o 4K, The Witcher 3 foi atualizado para rodar nessa resolução, usando a técnica de checkerboarding, contando com 1920 pixels horizontais por 2160 pixels verticais. O 4K nativo conta com 3840 pixels na contagem horizontal, para se ter uma ideia, o dobro do 1920 que o checkerboarding tem. Então a responsabilidade da técnica é fazer nada mais do que uma espécie de emulação, se é que podemos chamar assim, dos pixels restantes. E o resultado funciona muito bem. Não à toa, é por ter que acompanhar essa maior resolução que o jogo teve aumento na qualidade das texturas e na quantidade da vegetação. Isso porque, com mais pixels, esses elementos poderiam ficar visíveis, então foi usufruído desse fato para poder melhorar a qualidade de imagem. E agora, como textura e resolução foram eliminados da nossa pauta, nos resta falar da performance, e essa é a parte que vai nos direcionar para o Series S. Veja bem, ao que tudo indica, os 4.2 teraflops do PS4 Pro não foram o suficiente para rodar toda a demanda do jogo em 60 FPS, o que é interessante de ressaltar com relação a esse cálculo, porque com mais teraflops dentro da mesma tecnologia, o Xbox One X conseguiu apresentar um modo performance para o jogo que viesse com essa performance. O que o PS4 Pro faz é basicamente estabilizar os 30 FPS que a versão base do console não fazia, mas também não passa disso. No entanto, teraflop não é tudo. A arquitetura do Xbox Series S com seu poder combinado tem 4 teraflops e parece não temer esse tipo de cenário, trazendo um modo em 60 quadros por segundo para o jogo. Só com esses dados a gente pode concluir algumas coisas. A primeira é que teraflops não determina necessariamente o poder de uma plataforma, mas sim serve para poder medir dentro do seu espaço geracional o quanto aquele conjunto de componentes pode entregar. Ou seja, 4 teraflops de um Series S não pode ser comparado com 6 teraflops de um Xbox One X ou com 4.2 teraflops de um PS4 Pro, porque são linhas geracionais completamente diferentes, acompanhadas por tecnologias distintas. A segunda é que o console mais barato de fato prioriza sempre a performance, e não necessariamente recursos visuais, mas isso entra em evidência a partir de agora e é o ponto alto da nossa comparativa. Quando olhamos para o update gráfico de The Witcher 3 na nova geração, de uma maneira generalista vamos dizer que podemos considerar visuais com Ray Tracing, alta resolução e altas performances. Só que é aí que voltamos no que eu disse qual era o foco do Xbox Series S. Essa não é a primeira vez que eu menciono isso inclusive, mas o Series S não foi feito para se ter os melhores recursos visuais do mercado. E apesar do suporte à tecnologia do Ray Tracing, se ela comprometer a taxa de quadros por segundo de um jogo, ela com toda certeza vai ser a primeira opção a ser removida pelos desenvolvedores. E aí entramos na nossa discussão, porque se é um aprimoramento visual, o que o Xbox Series S está fazendo com esses aprimoramentos. E olhem que curioso, o próprio modo Ray Tracing no PS5 e Xbox Series X, que além dos PCs são as únicas plataformas detentoras do recurso no game, apresenta dificuldades numa taxa de quadros por segundo em 30 FPS, o que é uma taxa tímida quando consideramos que se trata de um game de uma geração passada. E se nos consoles mais fortes, em que esses sim podemos fazer uma disputa de teraflops com o Series S, não existe uma estabilidade na performance, no Series S o cenário seria ainda pior. Por isso, o Ray Tracing nele foi removido. No entanto, essa é uma faca de dois gumes. Se de um lado ele alivia a performance para o Xbox Series S, do outro ele também faz com que a versão do console custo-benefício perca o seu principal efeito transformador nos visuais. O Ray Tracing de The Witcher 3 nos consoles se foca em dois tipos de técnicas de iluminação, e por isso as diferenças são gritantes nesse sentido. Começando pela iluminação global. Essa, além de usar valores de cor em tempo real para iluminar a cena, também fica responsável por trabalhar os materiais consequentemente. Isso acaba gerando um aspecto mais natural e realista para as superfícies e fica visível na parede comparativa com a ativação e sem a ativação do recurso. A outra técnica é o Ambient Occlusion, que é o sombreamento difuso que determina a profundidade de cena. Nos locais internos, ela é a que gera a maior diferença quando executada em tempo real pelo Ray Tracing, especialmente porque precisamos lembrar que The Witcher 3 tem um sistema dinâmico de tempo, ou seja, a iluminação é fundamental.
Só que isso não quer dizer que a falta do recurso deixe o trabalho visual do patch ruim, muito pelo contrário, mas a diferença menos perceptível entre as versões que têm o recurso e a versão que não tem o recurso é quando os cenários abertos estão em evidência. Nos internos é notório. O que acontece é que, desde a sua versão original, The Witcher 3 já trazia um mundo rico e complexo na sua construção. Isso faz com que observar nuances seja uma tarefa extremamente complicada aqui, porque tem muita coisa dentro de um espaço bem amplo. Dessa forma, para observar o que o Ray Tracing é ou não capaz de fazer dentro desse trecho externo, a única opção é observar os pontos isolados e talvez até minuciosos. Se você não ligar para isso, passa despercebido na dinâmica da jogatina e você não vai encontrar problemas. E o questionamento que fica é, se o Series S não tem o Ray Tracing, o update vale a pena? A diferença visual pro aprimoramento do PS4 Pro existe? E a resposta é sim, embora eu não concorde com a forma com a qual ela é apresentada, mas vou explicar tudo e quero saber a sua opinião também. O Series S transformou o modo Ray Tracing dos consoles mais fortes no modo qualidade, e basicamente esse modo proporciona tudo o que os outros consoles proporcionam, porém sem Ray Tracing, além de se distanciar um pouco do foco na resolução em 4K. Aqui a resolução operante é a de 2560 pixels horizontais por 1440 pixels verticais, o clássico 1440p. Isso por si só já traz um ponto positivo, porque ainda são poucos os jogos que tentam exprimir essa resolução da plataforma, geralmente usam muito mais o 1080p. E independentemente disso, aqui o jogo retrabalhou todo o sistema de vegetação, além de aumentar essa contagem de pixels. Nesse novo sistema não temos apenas uma maior densidade de plantas, como também encontramos um elemento primordial para a atmosfera do game, que é a forma que a vegetação se mexe reagindo ao vento. Digamos que está muito mais visceral, e como está em maior quantidade comparando com a versão original, isso fica muito mais evidente. Acompanhando isso, também temos um retrabalho nos assets, resultando em melhores texturas nas superfícies e nos objetos de uma forma geral, determinando uma clara diferença entre as gerações se visto de perto, e como cereja do bolo, encontramos também um retrabalho nas sombras. Agora elas estão com um filtro melhor e também com muito mais nitidez. O problema é que na dinâmica da jogatina, o diferencial está no Ray Tracing nesse upgrade, e por isso, talvez otimizar melhor o motor gráfico ou o próprio recurso, tendo em vista que ele apresenta dificuldades até no PlayStation 5, seria a melhor opção, para que assim o Series S também contasse com ele. Mas por outro lado, estamos falando de um update gratuito, e por isso acredito que independente de qualquer coisa, ainda vale a pena dar uma olhada. E se você está se perguntando se o game tem o modo performance, te digo que sim, e esse é um ponto que diferencia ele da versão de PS4 Pro. Ele diminui a densidade na vegetação, traz a resolução para 1080p, mas consegue manter a qualidade dos assets e das texturas que a nova geração proporciona. Então, ainda assim, vale a pena. Por isso, se 60 quadros for o seu foco, você não vai ter maiores dificuldades em jogar a versão do Series S. E é isso que comprova, com um exemplo atual, a diferença de poder entre o PS4 Pro versus o Xbox Series S. Essa, curiosamente, é uma dúvida que vivem me perguntando, então eu resolvi pegar o exemplo de The Witcher 3 para poder demonstrar isso. Embora o update gráfico não tenha sido da forma como eu imaginei que seria na versão do console mais barato da Microsoft, ainda assim ele serve para poder exemplificar que existe uma diferença geracional entre as duas plataformas. Mas me diz o que você acha. Nesse caso, o Series S deveria abrir mão do seu foco fiel na performance e trazer o Ray Tracing, mesmo que diminuísse mais alguns recursos visuais? Eu quero saber a sua opinião. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia. Se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E se quiser trocar uma ideia, minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí. Beleza? Era isso. Um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.